Mateus capítulo 24 está tratando de Israel ou da igreja? Lembre-se que Mateus 24 é o sermão profético escatológico mais importante das Escrituras porque procedeu dos lábios do próprio Senhor. Veja que a perícope deste capítulo, tanto o 23 quanto o 24, é a pergunta dos discípulos, ali no capítulo 24, verso 3. Duas ou três perguntas, e eles dizem: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e consumação do século. Veja que essas duas estão atreladas e separadas por um curto período de tempo. Jesus, dos versos 4 a 14 de Mateus 24, ele fala do princípio das dores. Versos 15 a 28, ele fala do período do anticristo e da tribulação. E versos 29 a 31, ele fala do final da tribulação e a consumação do século. Então nós vemos que o motivo do capítulo 24 foi o capítulo 23, em que Jesus desfere 8 ais contra a cúpula política e religiosa da nação de Israel. Versos 36 a 38, ele fala o que iria acontecer àquela geração há 2000 anos atrás. Dize-nos quando sucederão essas coisas, que foi no ano 70. A diáspora judaica, a destruição do templo e de Jerusalém. Então os judeus são levados cativos para todas as nações. E no verso 39, ele lança uma promessa de retorno futuro. Desde agora não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, que é uma saudação messiânica que os judeus vão ter que proclamar. E nós vemos que quando Jesus fala do período de tribulação e o final da tribulação, versos 15 a 31 do capítulo 24 de Mateus, ele identifica o período, que é a segunda pergunta dos discípulos. Que sinal haverá da tua vinda? Que seria a restauração do povo judeu em 14 de maio de 1948, em que você pode ver todos os textos mostrando a restauração e o florescimento da figueira, que aconteceu, que uma história recente. E Jesus, então, ele mostra que nos versos 36 de Ezequiel, no capítulo 36 de Ezequiel, houve a diáspora, capítulo 37, o retorno e o detalhamento ali dos ossos que batiam aos ossos e se juntavam, e é toda a casa de Israel. No capítulo 38, a geopolítica mundial na perseguição a Israel, que é o que nós estamos vendo, e capítulo 39, a consumação dos séculos e o ajuntamento dos judeus dos quatro cantos, que é referência a todos esses textos atrelados à escatologia e o final da tribulação. Então nós vemos que no capítulo 23, verso 36 a 38, Jesus está falando contra a geração contemporânea e a sua encarnação. E nos versos capítulo 24, verso 32 a 34, ele está falando dessa geração que está diante dos nossos olhos florescendo. Então, o capítulo 24 de Mateus não está se referindo à igreja, mas sim um contexto totalmente judaico nessa consumação do século, nessa trombeta tocando, os versos 30 e 31 do capítulo 24, que não é referente a 1 Tessalonicenses 4, no arrebatamento da igreja. Porque quando Jesus, em João capítulo 4, ele manda olhar para Levítico 23, nós vemos 2 toques de trombetas. O primeiro do Yom Teruah e a segunda do Yom Kippur. Então nós vemos o arrebatamento da igreja e depois a referência da geopolítica mundial no desfecho, os judeus sendo reagrupados dos 4 cantos da terra. Então, capítulo 24 de Mateus não trata da igreja, mas sim do povo judeu.